Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Vou ler o capítulo todo. Diz assim, Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente.
Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir a um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Pai amado, obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz nessa noite. Que eu não seja um empecilho nem um obstáculo para que o Teu povo seja alimentado por Ti. E eu te peço que o Teu Espírito nos encha, nos capacite e que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, apesar de mim, e que o Teu nome seja glorificado na Tua palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. O que é ser mundano? Mundano é uma palavra que a gente quase não usa mais, né? Quando a gente vai falar do mundo, a gente fala do mundo, mas a gente quase não usa mais a palavra mundano, mundanismo, né? Mas o que seria ser uma pessoa mundana? Nós associamos o mundanismo com lugares ou com coisas que fazemos. Tipo, se o Guilherme vai a tal lugar, ele é mundano, porque ele não deveria estar lá, porque ali é lugar de pessoas do mundo, então ele é mundano porque está lá. Ou se o Guilherme faz tal coisa, ou ouve tal música, então ele é mundano, porque isso é coisa de gente do mundo, então ele é mundano. Nós temos a tendência de pensar mundanismo nesses termos, mas o que eu quero conversar com os irmãos nessa noite é que mundanismo é algo muito mais profundo. E o mundanismo ele pode contaminar até mesmo a nossa vida religiosa. Até mesmo o mais igrejeiro dos homens pode ser mundano. Um exemplo. Quem aqui trabalha segunda, terça, quarta e quando chega na sexta-feira pensa: hoje é sexta-feira. Fica feliz. Hoje é sexta-feira, acabou a semana. Amanhã é sábado, amanhã eu vou acordar mais tarde. Até mesmo nós cristãos pensamos assim. Mas sabe por que a gente comemora a sexta-feira? Porque a gente não entende o valor do trabalho e o papel do trabalho no reino de Deus. O trabalho foi criado, foi inventado por Deus antes da queda. Antes de ser cristão, eu tinha o pensamento de que eu trabalhava porque Adão pecou. Eu brincava lá no quartel, falava: se não fosse Adão, eu estava deitado lá numa rede no paraíso até hoje, sem fazer nada. E eu não ficava feliz quando o despertador tocava 5 horas, 4h30 da manhã para ir trabalhar. Mas esse é um pensamento mundano.
Porque quem criou o trabalho foi Deus. E eu sinto dizer, irmãos, quando nós formos para a vida eterna, haverá trabalho. Nós vamos trabalhar. Porque Deus criou o trabalho antes da queda. O trabalho não é fruto do pecado. Se plantava, ele mandou plantar, ele mandou colher antes do pecado. Quando o pecado veio, as coisas ficaram mais difíceis. Porque cresceram cardos e abrolhos e as coisas ficaram mais difíceis. Mas o trabalho, o plantar, o colher, o produzir, foi algo que Deus determinou para o homem antes da queda. Mas nós, como cristãos, olhamos para o trabalho da mesma forma que o mundo inteiro, porque o trabalho para nós é um peso, é um fardo, é algo que a gente quer se livrar. Eu passei a minha carreira toda pensando, falta 20 anos para me aposentar, falta 10 anos para me aposentar. Quando chegou no final, no último ano para a minha aposentadoria, eu fazia um bolo todo mês, acreditam nisso? Fazia um bolo lá, faltam 12 meses. Aí fazia outro bolo, falta 11 meses. Bolo com enfeite, com tudo, com tudo. Deus tem misericórdia de mim. Mas eu fiz, eu confesso, irmãos. Essa é uma visão mundana do trabalho. Quer ver uma outra concepção mundana que nós temos? Normalmente, a maioria dos nossos relacionamentos são com pessoas com as quais nós temos afinidade. A gente não quer desenvolver relacionamentos, a gente não convida para a nossa casa, ou a gente não visita pessoas com as quais nós não temos afinidade. Isso é o que o mundo faz também. O mundo se relaciona com pessoas com as quais tem afinidade. Esse é um pensamento mundano. Sabe por quê? Jesus Cristo andava com prostitutas, com publicanos, com pecadores. Eu tenho certeza que ele não tinha afinidade nenhuma com essas pessoas. Jesus andava com essas pessoas porque ele queria compartilhar graça. Ele queria compartilhar a palavra, compartilhar da salvação. Então, se eu e você, mesmo sendo cristãos, se nós só nos cercamos, só damos o nosso tempo, só emprestamos o nosso ouvido, só dedicamos hospitalidade a pessoas que são parecidas conosco, nós somos mundanos. Esse é um pensamento do mundo. É assim que o mundo age. Nós, como cristãos, nós, como discípulos de Cristo, deveríamos investir tempo, deveríamos investir hospitalidade e visitar pessoas com as quais nós não temos afinidade. Essa seria uma atitude cristã. Se relacionar com pessoas que nós temos afinidades é algo que o mundo também faz. Então, eu dou esses exemplos para a gente perceber que ser mundano, às vezes não é algo, um pecado, algo escandaloso, algo que a gente olha, meu Deus, não. Só podem ser coisas que, é pecado nos relacionarmos com pessoas que temos afinidade? Não. Mas somente isso, aí nós estamos sendo mundanos. É pecado querer descansar? Não, porque o próprio Deus criou um dia para o descanso. Mas é pecado olharmos para o trabalho como o mundo olha, como um fardo. Então, existem coisas que não são flagrantemente erradas, mas que revelam a nossa maneira de pensar. Então, isso é para nós percebermos que o mundanismo, o modo de pensar do mundo, muitas vezes está infiltrado na nossa vida. Por mais que a gente venha à igreja, por mais que a gente conheça a palavra, por mais que nós sejamos fiéis nos nossos compromissos religiosos, nós demonstramos ser mundanos quando temos esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento e de valores. Mas a questão é que nós estamos no mundo. Nós fomos enviados ao mundo. Jesus, lá na sua oração sacerdotal, ele pede ao Pai, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Então Deus, a vontade de Deus, a vontade de Cristo é que nós estejamos no mundo. Essa é a vontade dele. Mas ele quer que nós sejamos guardados
do mal, da influência do mundo. Que nós estejamos no mundo, mas que nós não sejamos influenciados pelo mundo. É como um navio que foi feito para estar no mar. O problema não é o navio estar no mar, o problema é quando o mar começa a entrar no navio. Aí a gente tem um problema. O navio estar no mar é perfeitamente normal, perfeitamente seguro, e é o propósito do navio. O problema é se a água começa a entrar. Nós também. Nós fomos enviados ao mundo. Jesus nos salva e nos envia. Na mesma oração sacerdotal, ele diz ao Pai: da mesma forma que o Senhor me enviou, eu os envio ao mundo. Então nós fomos enviados por Deus ao mundo. Mas o problema é quando o mundo começa a penetrar nas nossas entranhas, no nosso pensamento, nos nossos valores. E nós podemos estar sendo mundanos. Então, nesse contexto, nós vamos olhar para essa história dos amigos de Daniel e nós vamos perceber que, para nós extirparmos o mundanismo de dentro de nós, muitas vezes vai ser algo extremamente doloroso. Porque o mundanismo é algo que está no profundo. É algo que está muito além de atitudes que são escandalosamente pecaminosas. E estão entranhadas na nossa forma de pensar. E para a gente poder extirpar isso de nós, vai doer. É um morrer diário. E morrer não é gostoso, né? Morrer não é bom. Mas é preciso. Então, se nós pensarmos aqui, nesse contexto, os nossos personagens aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando a gente lê esse texto, e é interessante nós notarmos o quanto o texto é repetitivo. O texto é repetitivo quando fala dos sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província. O texto é repetitivo quando fala a estátua, a imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O texto é repetido quando fala ouvir o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música. Essa repetição do texto é para que a gente tenha uma noção do circo que estava montado lá. Era algo extremamente grandioso. Houve um investimento gigantesco de Nabucodonosor. É como se fosse um feriado nacional em toda a Babilônia. Era para todo mundo estar lá. É isso que o texto está querendo nos dizer. Não tinha folga, não tinha como assim, não, peraí que eu vou no banheiro. Não. Não vai no banheiro, vai agora para lá. Né? É todo mundo. E ele coloca a estátua, essa estátua que ele constrói, é uma estátua gigantesca, e ele coloca numa planície. Porque numa planície a estátua vai ser vista. E todo mundo também vai ser visto. Então essa repetição do texto é para nos mostrar o tamanho da estrutura que foi montada. A pompa, quando fala dos instrumentos, é a pompa da coisa, é uma cerimônia extremamente elaborada. E é uma situação extremamente constrangedora. Porque você imagina, vai todo mundo para lá, está todo mundo lá, está todo mundo olhando, é uma planície, todo mundo tem que se curvar. Facilmente identificável quem não fizer. É facilmente visto aquele que desobedecer. Então é um contexto opressor. Onde está todo mundo ali, caramba, se eu não me abaixar, se eu não me curvar, é fornalha, é morte. Então todo aquele circo armado é uma estrutura que impõe uma atitude que é desejada. Qual é a atitude desejada? Que se curvem diante da estátua de ouro. Essa atitude não era um problema para a maioria das pessoas que estavam ali. Nabucodonosor comandava uma nação de pessoas conquistadas, certo? Pessoas que eram pagãs, pessoas que já tinham outros deuses. Então, aquele pedido de Nabucodonosor fazia sentido para a grande maioria das pessoas que estavam ali. Porque os pagãos, eles tinham os seus deuses, mas eles imaginavam que cada localidade tinha o seu Deus.
E se eles foram conquistados, é porque o Deus da Babilônia era mais forte do que o meu Deus. Então, nada mais natural que eu me curve aos deuses da Babilônia. Então, para os pagãos, isso era algo, é só me curvar para o Deus dele? Já fui derrotado mesmo? Então, me curvo. Isso seria um problema para os monoteístas, né? Aqueles que acreditam num único Deus. Mas pensando no caso dos judeus, por que os judeus estavam na Babilônia? Por causa de idolatria. Deus havia permitido que os judeus fossem conquistados, havia permitido que eles tivessem sido transportados para a Babilônia, justamente porque eles eram idólatras. Então, pensando como um judeu, se ele já se curvava diante de outros deuses, antes, sem ninguém mandar, por que não me curvar agora que está valendo a vida, né? Então, também para a maioria dos judeus, não seria um grande problema, seria só mais uma curvada diante de um outro Deus. Eles já estavam sofrendo a punição por causa disso mesmo. Então, aquilo que Nabucodonosor estava impondo não era um problema, nem para os pagãos e nem para os judeus, porque os judeus também já tinham se curvado diante de outros deuses. Sendo assim, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam numa situação mais complicada ainda. Por quê? Porque todo mundo ia se curvar. Ninguém ia resistir àquela pressão. E todo mundo estava contrário também a esse comportamento. Cara, não vai se baixar, não vai se curvar, por quê? Qual o problema? Você já parou para pensar o quanto isso se parece com a sociedade onde nós estamos vivendo? A sociedade que a gente vive também tem os seus padrões e também quer impor os seus padrões a nós. Existe uma pressão para que nós nos comportemos de determinada forma. Existe uma pressão para que a gente absorva determinados valores. O mundo tem os seus valores. O mundo, como um sistema, como uma estrutura, ele tem os seus valores e ele tem os seus mecanismos de impor esses valores a todos nós. E é uma imposição indistinta, indiscriminada. Eles não estão querendo impor isso apenas aos cristãos. Todo mundo, cristão, umbandista, ateu, existem valores no mundo que são considerados universais. E eles querem impor isso como universais a toda e qualquer pessoa. O mundo tem os seus valores. E a questão é que existem muitos cristãos que estão sucumbindo a essa pressão, que estão aceitando a pressão. Então, toda a pompa e solenidade do evento de Nabucodonosor é uma estrutura para pressionar todos a se curvarem. Ela simboliza a estrutura do mundo, uma sociedade que também tem estruturas para fazer pressão, e são várias estruturas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Pense num casal de namorados que decide namorar sem ter contato físico. Eu estou namorando com fulano, eu estou namorando com Beltrana. Legal, mas eu nunca vi vocês se beijando, nunca vi vocês, sentado no banco da praça. Não, a gente decidiu ter um namoro puro. A gente não quer ter muito contato físico. Vocês já imaginaram a pressão que isso é? Para um jovem, para uma jovem, na sociedade que a gente vive hoje, eles vão dizer o que para eles? Tá maluco, cara? Como assim? Que bobeira, palhaçada. Certa vez eu estava no quartel, no quartel lá no centro, tinha um colégio de ensino médio. E eu estava voltando do almoço e tinha duas meninas do ensino médio. Ensino médio é que idade, gente? É o quê? 14, 15, 18 já? Até 17. Mas eram duas meninas que estavam andando na minha frente. Eu estou andando atrás, não estou fazendo nada mesmo, estou escutando a conversa. Estou andando atrás, não estava de fone, não tinha o que fazer, estava andando atrás, estou escutando a conversa. E a menina falando com a outra, eu vou terminar com fulano. Aí a outra, mas por quê? Não, ele é crente, não faz nada, não acontece nada. Já tentei de tudo. A menina falando para outra amiga, elas deviam ter uns 15 anos. Já tentei de tudo. Já botei a mão naquilo, aquilo na mão, já puxei para lá, já puxei para cá. Eu só pensando, coitado desse moleque, termina esse namoro, pelo amor de Deus.
Mas é uma imposição. É algo inaceitável um namoro que não tenha contato físico. Se alguém se dispor a fazer isso, o mundo, a estrutura, a pressão vai ser para que eles não façam dessa forma, porque o mundo não quer que seja dessa forma. Haverá todo um contexto social contrário a isso. Um outro exemplo. Imagine alguém que dispensa uma promoção no trabalho, ou que recusa um outro emprego que ganharia um salário maior, porque quer ficar mais tempo com a família, ou porque quer continuar servindo a Deus na igreja. Ah, Guilherme, você não aceitou a promoção porque... Ah, não, porque eu ia ter que trabalhar domingo, e aí eu não estou afim, não. Domingo eu tiro para ir para a igreja, para passear com minha família. O quê? Não, mas você vai continuar sendo crente, pô. Só porque você não vai para a igreja aos domingos, você vai perder uma oportunidade dessa? Não, isso é fanatismo. Você está maluco? Não, mas eu também quero ficar mais tempo com a minha família, porque esse cargo novo é um cargo de chefia, onde não tem ponto, e aí acaba que eu não tenho horário para entrar, nem horário para sair, e eu quero ficar mais tempo com a minha família. Não, mas a sua família precisa do conforto. Você vai privar a sua família do conforto por causa disso? Não, mas eu prefiro ganhar um pouco menos, adequar as minhas contas e estar com a minha família e continuar servindo na igreja. Vocês percebem o quanto isso é fora da caixinha para a maioria, inclusive para a igreja, inclusive para muitos de nós? Isso é uma estrutura que nos pressiona a ter atitudes e valores, porque existe uma pressão. Último exemplo. Futebol no domingo. Agora eu vou pegar no calo de um monte de gente. Futebol no domingo. Ah, eu vou para a igreja, mas o meu celular está ligado. Eu estou aqui assistindo a pregação, mas estou aqui, de olho no placar. Vendo, não estou ouvindo a mensagem, mas placar. Estou na igreja, vim para o culto, não estou assistindo. Eu não deixo de ir para a igreja para assistir jogo do meu time. Mas o celular está ali. Quando termina o culto, terminou. E aí, viu lá? Perdeu, né? Ganhou, né? Uma pressão. Todo homem tem que ter um time. Eu tenho um time, eu não sei nada de futebol. Eu não vejo futebol. Eu não assisto jogo nem da seleção brasileira. Mas, Guilherme, qual é o seu time? Eu sou Vasco. Estão rindo por quê? Não entendi. Não entendi a risada. Não entendi. Mas é porque o homem tem que ter um time. Se pergunta para o cara assim, cara, você tem time? Qual é o seu time? Não gosto de futebol, não. Quê? Tu não tem nenhum time? Não tem. Aí, de tanto eu ter que responder essa pergunta, bom, eu sou Vasco. Na época o Vasco era bom, gente. Vocês estão rindo, não estão entendendo. Porque faz tempo isso já. Faz tempo. Mas isso é uma pressão. Porque a cultura, a sociedade nos impõe que o domingo é o jogo do nosso time. E mesmo que você venha para a igreja, a sua mente está onde? O seu coração está onde? A sua preocupação está onde? A sua expectativa está onde? Está no jogo, pô. Porque a primeira coisa que você quer fazer, se você não viu durante o culto, quando termina o culto, você já pega o celular e já vai ver o resultado. Isso é mundanismo. E nós estamos cedendo à pressão do mundo por causa disso. Eu não quero, meus irmãos, que vocês pensem que com esses exemplos que eu dei, que eu estou fazendo aqui regrinhas do que pode e do que não pode. Não é isso. A ideia não é, Guilherme está impondo regras, está criando mandamentos, né? Não é nada disso. São coisas lícitas. Nós podemos torcer por um time? Claro que podemos. Nós podemos namorar e ter algum contato físico? Claro que podemos. Nós podemos aceitar uma promoção e ir no emprego? Claro que podemos. A pergunta que deve ser feita é o que nos domina? Quem comanda? Quem está determinando a nossa vida? Então, esses desafios são da mesma forma como o desafio lá da estátua de Sadraque, Mesaque e Abednego. Existe uma pressão.
Existe uma expectativa de que a gente faça como todo mundo faz. E a questão é, quando a gente não faz, aí a estrutura é ativada de uma outra forma. Por quê? Qual é a primeira ação da cultura? É todo o circo armado, né? É toda aquela pompa, é toda aquela coisa, tudo feito para isso. Os sátrapas, os instrumentos musicais, a planície, a estátua, tudo. É aquela estrutura que você fica assim olhando para lá, rapaz, vou ter que abaixar, não tem jeito, vou ter que abaixar. É aquela estrutura está montada, mas aí todo mundo abaixa, toca lá as músicas, todo mundo abaixa, e você não abaixa. Aí a estrutura, é acionada uma outra estrutura do mundo. Já que aquela pompa não funcionou, aquele circo armado não funcionou, aí então outra estrutura é acionada. Versos 8. A partir do verso 8, o rei respondeu. Não, estou aqui no mesmo instante que eles não se abaixaram, né? No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pois como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles foram levados à presença do rei, e Nabucodonosor lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Foi acionado um outro mecanismo. Já que eles não se renderam a toda a estrutura que foi montada, já que eles não se renderam a todo o circo que foi armado, para que eles fossem pressionados a se curvar diante da estátua, um outro mecanismo é acionado, que é o da ameaça. Chama ele e vê que você tem certeza? Tem certeza que é isso que você vai fazer? Tem certeza que você não vai fazer como todo mundo? Tem certeza? Porque se você não fizer, você vai sofrer as consequências. E existem consequências sociais que as nossas estruturas também impõem hoje. Quantos jovens sucumbem a determinados comportamentos para serem aceitos num grupo? E se não fizerem isso, não são aceitos e são excluídos do grupo. Uma pressão social. Quantas pressões se tem no trabalho? Ah, se você não aceitar essa promoção, então ó, sua carreira está comprometida. Tem certeza que você não vai aceitar essa promoção? Porque se você recusar agora, seu nome pode entrar na lista de demissão. E de uma promoção você pode se tornar um demitido. Tem certeza? O mundo tem os seus mecanismos para nos pressionar e nos ameaçar. O mundo vai fazer isso todas as vezes que nós recusarmos a manifestarmos o seu padrão, a manifestarmos os seus valores. E pensa o seguinte, Sadraque, Mesaque e Abidnego são jovens que foram levados para a Babilônia muito novos. Eles foram treinados na cultura babilônica. Eles aprenderam a língua babilônica, eles aprenderam os costumes babilônicos, eles foram preparados para ser líderes, para serem chefes de província da Babilônia. Eles foram educados na Babilônia. Eles passaram pela Universidade Federal da Babilônia. Mas mesmo assim, eles se mantiveram fiéis. O problema não está na estrutura do mundo que nós estamos inseridos. Existem muitos pais
com medo dos filhos irem para a universidade. Existem muitos pais com medo dos filhos estudarem no Pedro II ou escola pública, que seja. Esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram treinados, formados na cultura babilônica. Mas eles estavam no mundo, mas o mundo não estava neles. O que nós temos que fazer é preparar os nossos filhos para estarem no mundo. Não criá-los numa redoma, como se o mundo não existisse, porque nós fomos enviados ao mundo. Jesus nos enviou ao mundo. E nós não podemos impedir que os nossos filhos vivam no mundo. Nós temos que preparar os nossos filhos, e Sadraque, Mesaque e Abednego, apesar de terem passado pela Universidade Federal da Babilônia, quando foram pressionados pela cultura, veja o que eles fizeram. Verso 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, porque o rei terminou com uma pergunta, lembra da pergunta que o rei fez? E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? E eles responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Não importou onde eles estudaram, não importou qual cultura que eles foram introduzidos, em qual cultura que eles viviam. Os valores do seu Deus estavam tão presentes na sua vida, que eles ficaram firmes em meio às pressões. Primeira pressão foi do circo armado, todo mundo se curvou e eles não se curvaram. Depois veio a ameaça: vocês não vão se curvar, tem certeza? Vocês vão sofrer as consequências. Não tem problema, nós vamos sofrer se for o caso. E eles ficaram firmes, mesmo correndo o risco de morte. Irmãos, fé, vocês já pararam para pensar que fé e fidelidade são palavras que vêm do mesmo radical? Nós somos salvos pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Para nós sermos salvos, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé na obra da cruz, na obra de Cristo, fé naquilo que Deus realizou em nosso favor. Mas a fé, ela é uma fé que demonstra fidelidade. Se eu tenho fé, eu sou fiel. Como são chamados os membros da igreja? Quando você vê uma reportagem, né? Tem uma reportagem passando lá, os fiéis da igreja tal, porque tem a ver com fé. Fidelidade e fé estão ligados. Então não adianta eu dizer que tenho fé e não ser fiel, não ter fidelidade. O que Sadraque, Mesaque e Abednego demonstraram aqui, que eles tinham fé. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará. Isso é fé. Eles têm fé no Senhor. Mas essa fé se manifesta numa fidelidade que também diz: e mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro. E aqui a fé se manifesta por meio da fidelidade. Nós somos salvos pela fé, mas a nossa fé só é real se ela redunda, se ela é demonstrada por meio de fidelidade. Senão a minha fé não é a fé verdadeira. É uma outra coisa. É uma outra fé. Ou eu penso que é fé, mas se não vier acompanhado de fidelidade, eu preciso me perguntar. Então, avançadinha aí, vamos lá, João, capítulo 12, verso 25. Deixa marcado aí, Daniel, mas vamos lá, João, capítulo 12, verso 25. Olha o que Jesus diz aqui, a respeito da nossa fé e da nossa fidelidade.
Vamos ler juntos? 12, 25. 1, 2 e... Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservar para a vida eterna. Nós precisamos amar a Cristo, a Deus, a ser fiéis a Ele, mais do que amamos a nossa própria vida. E foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego demonstraram. Eles não estavam preocupados com a própria vida, eles estavam preocupados em ser fiéis, em demonstrar a sua fé por meio da fidelidade. E qual é o resultado disso? E aí vem o terceiro estágio de como o mundo reage, né? Nabucodonosor reage violentamente, do 19 ao 23. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Vejam, o mundo, ele tenta nos pressionar por meio das estruturas. Se nós não cedermos diante das estruturas, o mundo nos chama e nos ameaça e pergunta: tem certeza? E se a gente permanece firme, ele cumpre as suas promessas. Então, se eu deixei de aceitar uma promoção porque eu queria ficar mais tempo com a minha família e alguém me advertiu: olha, se você não aceitar essa promoção, você provavelmente vai entrar na lista de demissão. E eu continuo firme e não aceito a promoção, provavelmente eu serei demitido. É verdade isso. Não é historinha. O mundo não está brincando. Se nós não aceitarmos, como jovens, não aceitarmos o comportamento do grupo da qual nós queremos entrar, eles vão nos excluir. E vão mesmo. Não terão piedade. Porque eles só querem quem se submete ao padrão. Então as consequências são reais. Não é historinha. Quando a estrutura mundana ameaça aqueles que não se submetem, ele não está fazendo ameaças vazias, ele cumpre. Nós devemos estar preparados para que essas ameaças realmente se cumpram na nossa vida. O mundo impõe, confronta, ameaça e persegue. Porque perseguição no nosso microcosmo pode ser uma demissão, pode ser uma exclusão, amigos que deixam de falar, pessoas que excluem a sua amizade, que não querem mais você perto. Essa é uma forma de você ser perseguido. Dada, claro, sem esquecermos a proporção da igreja perseguida, onde a vida está sendo colocada em risco. Mas isso é uma penalidade, é uma sanção que o mundo dá para aqueles que não se submetem ao seu padrão. Paulo disse a Timóteo, né, todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Se nós fizermos escolhas que vão contra o que o mundo determina, o que a estrutura que o mundo determina, nós vamos sofrer as consequências. O mundo vai cumprir as suas ameaças, como Nabucodonosor cumpriu as suas ameaças. Mas no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, houve um milagre, a partir do verso 24. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aleluias. Irmãos, eu não posso ser dogmático aqui, eu não posso afirmar com toda a clareza da Escritura, mas é muito provável que esse 4º homem da fornalha seja o Cristo antes de encarnar.
É muito provável que esse anjo que veio salvar Sadraque, Mesaque e Abednego seja o Jesus pré-encarnado, seja o Messias pré-encarnado. E ele livrou eles do fogo. Livrou eles do fogo? Não, livrou eles no fogo. E Deus foi glorificado diante de todos. Porque quando o rei Nabucodonosor, eu não vou ler por causa do tempo, mas quando o rei Nabucodonosor vê aquilo e fala, vem para cá, sai, e ele constata que não tem nem cheiro de fumaça neles, ele diz, olha, quem então blasfemar contra o Deus deles é o Deus Altíssimo, que pode livrar, e ele então glorifica, embora ainda não seja o momento de conversão de Nabucodonosor, que se você continuar lendo o livro de Daniel, você verá que ele ainda vai passar por um processo onde ele realmente vai se submeter ao governo de Deus, se submeter ao Senhor, ainda não é nesse tempo, mas Deus foi glorificado, não apenas diante de Nabucodonosor, mas diante de quem? Dos sátrapas, governadores, prefeitos e oficiais e toda aquela gente, diante da lira, da harpa, da gaita de fole, todo mundo, todo aquele circo, tudo aquilo, presenciou a glória do Deus vivo, a glória do Deus verdadeiro. Deus foi glorificado pela atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus foi exaltado, foi reconhecido na atitude deles. A proximidade com Deus, que era algo que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham, a proximidade com Deus traz conforto em qualquer situação, irmãos. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque eles estavam preparados tanto para serem salvos, quanto para morrer. Eles estavam confortados, qualquer que fosse o resultado. Eles não estavam preocupados em ser salvos do fogo, ou salvos no fogo que seja. Eles estavam preocupados em obedecer. Eles estavam preocupados em ser fiéis. E Deus foi glorificado, eles estavam em paz. Então, meus irmãos, quais são as implicações que nós devemos ter diante desse texto, diante dessa situação? Nesse momento, seria tentador para qualquer pregador, num domingo à noite, dizer para vocês, olha, meus irmãos, todas as vezes que você resistir à imposição do mundo, todas as vezes que você for fiel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus vai livrar você no fogo e não do fogo. Seria tentador dizer isso, mas eu não posso afirmar isso. Porque muita gente já morreu por ser fiel a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram livrados do fogo. Mas muita gente já morreu. Então, como aplicação, nós precisamos resistir à imposição do mundo, mesmo que nós sejamos mortos. Nós devemos ser fiéis, mesmo que nossa vida esteja em risco. Sabe por quê? Porque embora não haja uma promessa de que nós seremos livrados da fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abednego foram, mesmo não havendo uma promessa de que nós seremos livrados da morte em qualquer situação, existe uma verdade, é de que Jesus já venceu a morte. Não importa o que aconteça conosco, não importa o que façam conosco, ninguém tem o poder de nos tirar aquilo que Deus nos deu. Mateus capítulo 10, verso 28. Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Nós devemos temer ao Senhor, nós devemos temer a Deus, não importam as ameaças, não importa o resultado.
Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dispostos a morrer. Eles não estavam preocupados com a sua vida, porque eles sabiam que mesmo na morte, Deus seria glorificado, porque eles vivem para a glória de Deus. Então a segunda aplicação é: não importa. Então o que importa é que a nossa fé seja demonstrada pela nossa fidelidade. É isso que importa. Que diante do mundo, diante da pressão do mundo, diante das imposições do mundo, diante de tudo que o mundo espera que a gente faça, que nós fiquemos firmes e que a nossa fé seja demonstrada pela nossa fidelidade, custe o que custar, porque eles não sabiam qual ia ser o resultado, eles estavam preparados para qualquer resultado. E por fim, vamos encerrar com Hebreus. Abra em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11 é um capítulo que fala da fé. Hebreus, capítulo 11 são os exemplos da fé. E ele vai dar vários exemplos. Mas quando chega no final do capítulo, ele acelera, né? E ele não fala mais tão detalhadamente. Porque ele fala da fé de Moisés, ele fala da fé dos patriarcas. Mas a partir do verso 32, o que ele diz? E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, e aqui vem, por meio da fé, eles demonstraram a sua fidelidade. Por meio da fé eles fizeram o quê? Conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, olha Daniel aí, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aqui, são pessoas que glorificaram a Deus com a sua fé, obtendo vitórias. Mas vamos ler agora a partir da continuação do verso 35. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Percebam que lá na frente, lá atrás ele diz, escaparam de ser mortos. Esses, pela fé, escaparam de ser mortos. E aqui, estes, pela fé, foram mortos ao fio de espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Irmãos, demonstrar a nossa fé, demonstrar a nossa fidelidade, glorificar a Deus com a nossa vida, vai ser na vitória e na derrota. Da mesma forma que aqueles que tiveram fé e fidelidade escaparam de ser mortos à espada, da mesma forma que tiveram fé e fidelidade e foram mortos ao fio da espada. A nossa vida deve glorificar a Deus na vida e na morte, em qualquer situação. E continuando, 38, o mundo não era digno deles. Andavam errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que esses versículos querem dizer? Esses homens e essas mulheres que obtiveram vitórias e que glorificaram a Deus também nas suas derrotas, eles não viram o Messias. Eles tinham fé, eles tinham ardente expectativa da vinda de Cristo, eles tinham ardente expectativa da vinda do Salvador, da vinda do Senhor, da vinda do Messias que havia sido prometido, e eles viveram e morreram por essa fé. Eles não viram essa concretização, mas nós vimos. Nós estamos num ponto da história onde o Messias já veio, onde ele já morreu, onde ele já provou o seu amor e onde ele já realizou a obra da nossa salvação. Isso já foi feito. Então nós estamos num lugar privilegiado, porque nós podemos ter a mesma fé,
a mesma fidelidade, só que nós já temos a promessa cumprida. Eles viveram e morreram por uma promessa na qual eles tinham a expectativa de que seria cumprida. Eles confiaram que Deus cumpriria a sua promessa. Nós precisamos ser fiéis e ter fé na promessa que Deus já cumpriu, porque o Messias já veio e ele já morreu. Então, tanto nós quanto eles estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Jesus veio por eles também. Os pecados deles, daqueles que viveram antes de Cristo, também foram perdoados em Cristo, porque foram punidos em Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, seja fiel. Não permita que o mundo imponha os seus valores a você, mesmo nas pequenas coisas. E como eu li no Salmo do início, 63, que nós possamos dizer um dia com sinceridade que a nossa alma tem sede de Deus. Não sede de uns beijinhos no namoro, não sede de um salário maior no trabalho, não sede da aposentadoria ou do final de semana, não sede do resultado do jogo do meu time, mas que nós tenhamos sede de Deus e possamos matar o mundanismo em nós, que insiste em se infiltrar nas pequenas coisas, e que possamos morrer todos os dias para vivermos em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, mais uma vez eu lhe peço perdão. Perdão, ó Deus, por todo o mundanismo que se manifesta na minha vida. Por todo o mundanismo que se manifesta nas pequenas coisas, nos pequenos desejos, nas expectativas que tenho, nos sonhos, nos planos que faço. Oh Deus, nos suspiros que dou quando como. Oh Senhor, há tantos meios do mundanismo contaminar a minha vida. Há tantos meios de eu ter prazeres maiores do que o Senhor. Então, oh Deus, eu quero ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, Senhor. Demonstrar a fé que eu digo que tenho em uma fidelidade firme, que não se curva às imposições do mundo, que não cede diante das estruturas do mundo, que vai na contramão, que faz o que é diferente e aceita pagar o preço de fazer a sua vontade. Independente das pressões que esse mundo faça, independente das ameaças que esse mundo faça, independentes, ó Deus, das sanções, das penalidades que possam ser impostas a mim pelo mundo, que eu tenha a minha vida totalmente centrada, alicerçada e firmada em Ti, porque nem mesmo a morte pode me roubar aquilo que o Senhor me deu. Então eu não devo temer a morte, porque o Senhor já venceu a morte. Não devo temer nada, porque o máximo que podem fazer é me tirar a vida. Mas eu não permanecerei morto, porque o Senhor me deu a vida eterna. Então eles não podem nada. Toda a gritaria do mundo, todas as ameaças do mundo, e mesmo que eles concretizem as suas ameaças, ainda assim eu serei vitorioso, Senhor, porque o Senhor venceu. Então me matar não me derrota, a morte não me vence. Eu preciso ser fiel, preciso ser fiel. Me ajuda, Senhor, me ajuda, em nome de Jesus.